Olá pessoal, tudo bem? Sou Camila Adriana e faço parte do time de atendimento aqui do Vindula. Nesse vídeo eu venho compartilhar com vocês uma novidade que nós realizamos recentemente, que é o nosso novo painel de controle. Mas o que é isso? O nosso novo painel de controle, ele veio com uma forma de otimizar para você a sua usabilidade dentro da intranet, porque ele tem uma interface mais intuitiva, facilitando a navegação e o acesso das principais funcionalidades. Então, tudo que nós fizemos foi pensando na experiência de vocês no dia a dia, para sempre facilitar, tá bom? Aqui nesse vídeo eu estou logada em duas intranets diferentes, uma que tem o painel de controle atualizado e outra que não tem um painel de controle atualizado, porque vou fazer uma comparação entre as duas para que vocês possam ficar cientes de quais foram as principais modificações que ocorreram nos painéis de controle, tá bom? Então, aqui não está com o painel de controle atualizado. Então, se eu acessar aqui agora a engrenagemzinha, eu vou conseguir visualizar o antigo painel de controle, da mesma forma com que ele era anteriormente. Agora, se eu acessar a outra aba e acessar novamente o painel de controle, nós vamos ver que ele já está com o novo painel de controle atualizado que nós lançamos recentemente. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês quais foram as principais modificações que ocorreram entre um e outro. No nosso antigo painel de controle, nós tínhamos ele dessa forma, com as seguintes abas: Analytics, Aparência, o BI, o Conteúdos, o Gamification, o LGPD, o Mobile, o Org, Reserva Corporativa, Treinamento, TV corporativa, usuários e grupos e Vindula. Então, essas eram as nossas abas do painel de controle. Cada uma dessas abas, ela era responsável por te redirecionar para algum lugar, mais especificamente para alguma funcionalidade que o Vindula oferece. Entretanto, este modo de apresentação do painel de controle, ele era um pouco maior e não tinha ordenação nas funcionalidades. Então, você poderia encontrar funcionalidades isoladas dentro de uma aba em específica, como é o caso de treinamento e reserva corporativa, ou poderia encontrar uma funcionalidade dentro de uma aba em específico, como é o caso aqui de conteúdos, que você poderia, por exemplo, ter acesso à funcionalidade de barra de menu, grupo de distribuição e assim vai, tá bom? Nesse novo painel de controle, nós viemos organizando as funcionalidades por conteúdo, para que vocês tenham mais facilidade para encontrar as funcionalidades que vocês necessitam. E também nós colocamos todas as funcionalidades do Vindula dentro do painel de controle. Com isso, agora você vai conseguir verificar o leque de funcionalidades que o Vindula oferece para você. E assim fazer algum estudo de caso para ver se ela atende alguma necessidade aí internamente, para que vocês possam solucionar esse problema com a funcionalidade do Vindula. Então, vou mostrar para vocês como funciona agora o novo painel de controle. Já no novo painel de controle, nós temos um manual mais compacto, né? Um design mais compacto, com menos aba. E aí nós temos aqui, por exemplo, o Analytics, o Apps, o Avançado, o Conteúdo, Estilização, Importações, Mobile, Organização Corporativa e Social. Como funciona, Camila? O Analytics, ele permaneceu a mesma coisa. Se você for no antigo design, ele também tem Analytics. A única diferença é que agora nós colocamos um ícone que faz mais relação com a aba em si. Então, o Analytics, a gente colocou um ícone de relatório para ficar mais fácil você identificar. Dentro de Analytics, agora você tem, por exemplo, o acesso por usuário, que é um relatório que o Vindula disponibiliza para você, no qual você consegue ver quais são os acessos que os seus colaboradores fizeram dentro da intranet. Lá ele mostra para você quais usuários já acessaram, quais usuários nunca acessaram e também quais foram os últimos acessos, tá bom? Antes, esse relatório, ele era chamado, por exemplo, como leitura obrigatória ou até mesmo usuários, tá bom? Aqui, agora, ele já passou a ser chamado de acesso por usuário para ficar mais fácil o entendimento para vocês.
Nós temos agora o conteúdo, que também era disponibilizado aqui no antigo modelo, tá bom? Conteúdos. Nós só alteramos o ícone para ficar mais fácil para vocês a identificação do que aquilo serve, tá bom? Então, quando você clica em conteúdos, você vai ser redirecionado pelo painel do Vindula Analytics completo, onde você vai ter acesso a diversos outros relatórios. Você também continua tendo o relatório de leitura obrigatória, também aqui. Novamente, ele só teve uma modificação no ícone que faz referência a ele, tá bom? E por fim, dentro de Analytics, nós também continuamos com os logs. Os logs, você vai ser redirecionado para uma trilha de auditoria dentro da intranet, no qual lista para você todas as ações que os seus colaboradores tiveram dentro da intranet. Dessa forma, você vai manter uma segurança em cima das suas informações, porque caso ocorra algum tipo de imprevisto, você pode verificar quem fez o imprevisto, quando fez e como ele fez, tá bom? Então, a aba de Analytics, ele permaneceu praticamente a mesma coisa, a única modificação que tivemos foi referente aos ícones mesmo, para que vocês possam ficar cientes dos acontecimentos. E também a modificação do acesso por usuário, para ficar mais fácil para vocês identificarem o relatório, tá bom? Então, vamos continuar. A próxima aba que nós tivemos uma modificação foi o Apps. Neste Apps, nós estamos listando todas as funcionalidades do Vindula. Então, aqui, ele vai mostrar para vocês todas as funcionalidades do Vindula, independente se você usa ela ou não. É uma boa questão, porque você pode agora verificar e até mesmo visualizar se faz sentido para você aplicar essa funcionalidade dentro da intranet. Então, aqui nós temos, por exemplo, agenda, arquivo físico, carona solidária e todas as outras funcionalidades. Lembrando, pessoal, essa funcionalidade aqui vão estar disponíveis para você já automaticamente. Entretanto, algumas ainda não constam tutorial explicativo sobre elas, mas nosso time já está fazendo os tutoriais para cada uma dessas funcionalidades, para que vocês consigam entender como é que ela funciona e qual o seu objetivo, tá bom? Então, por exemplo, o arquivo físico é uma funcionalidade que nós trouxemos aí com esse novo painel de controle, no qual você pode, por exemplo, gerenciar os seus arquivos, documentos ou até mesmo livros que você tem presencialmente, porque a partir disso você pode disponibilizá-los aqui e um colaborador seu fazer um empréstimo. Então, é uma funcionalidade de gerenciamento de arquivo físico, tá bom? Mas logo mais eu vou lançar para vocês certinho cada um dos tutoriais informando sobre cada uma das funcionalidades, tá bom? Voltando aqui, então nesses apps ele lista para vocês todas as funcionalidades que o Vindula disponibiliza para vocês. É válido ressaltar que todas essas funcionalidades estão disponíveis para vocês e vocês podem auxiliá-los a utilizar, que não vai ter nenhum acréscimo na mensalidade. Então, está aqui é para que vocês possam utilizar, então podem ficar à vontade, sem problema nenhum, tá bom? Antes, essa funcionalidade de apps não existia no nosso antigo painel de controle. Ela era separada em diversas abas, como por exemplo, aqui você conseguia disponibilizar, perdão pessoal, deixa eu voltar para cá, diversas funcionalidades em reserva corporativa, em treinamento, ou seja, você tinha diversas abas para cada funcionalidade. Agora nós compactuamos ela e trouxemos numa aba específica, que é a nossa aba de apps, tá bom? Então todas as funcionalidades você vai controlar e encontrar a partir dessa aba de apps. Então, dessa forma, você vai ter um visual mais compacto e organizado, para que vocês consigam ter essa facilidade de encontrar alguma funcionalidade, caso queira, tá bom? Voltando, nós temos agora o avançado. O avançado, ele só mudou de nome, porque antes ele era conhecido como Vindula. Então, no nosso antigo painel de controle, ele era Vindula.
conforme você pode ver aqui, só que agora ele passou a se chamar de avançado, tá bom? Então, aqui dentro de avançado, você vai ter as mesmas informações que tinha no nosso Vindula anteriormente, só fizemos um acréscimo de algumas outras permissões, porque nós, por exemplo, fizemos o lançamento de algumas outras funcionalidades, como que é o controle e gestão de vouchers, que antes não constavam lá e agora constam aqui, tá bom? Então, por esse motivo que nós tivemos essa modificação, porque o avançado agora, ele se encontra com as funcionalidades que tinham anteriormente, mais as novas funcionalidades que nós fomos acrescentando ao longo desse desenvolvimento do novo painel de controle, tá? Então, conforme você pode ver aqui, existem as mesmas funcionalidades, a única diferença é que nós tivemos agora o acréscimo de algumas e também tivemos agora novos ícones para melhor representar cada uma das funcionalidades. Lembrando, pessoal, o Vindula, que era o anteriormente no nosso painel de controle e agora passou a se chamar avançado, é praticamente a principal aba aqui dentro do painel de controle, porque é a partir dele que nós vamos conseguir gerenciar a maioria das permissões que nós temos dentro do Vindula. Então, por exemplo, nós temos alguma funcionalidade, nós queremos liberar permissão, nós vamos encontrar essa permissão aqui dentro do Vindula avançado, tá bom? Que antes era Vindula, agora passou a ser avançado. E com isso, nós vamos conseguir, de fato, liberar o acesso para que os colaboradores possam utilizar a funcionalidade no qual você deseja, tá bom? Então, você tem alguma questão de permissão, é só você procurar o avançado que você vai encontrar, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. A próxima aba que nós temos é conteúdo. O nosso conteúdo, ela vai disponibilizar para você as informações ou as funcionalidades no qual você consegue disponibilizar algum tipo de conteúdo para os seus colaboradores. Então, por exemplo, aqui nós vamos encontrar a funcionalidade de biblioteca, nós vamos encontrar grupo de distribuição, modelo de postagem, palavras-chave, restauração de arquivos, porque essas funcionalidades, por exemplo, ela dispõe para você conteúdos. Então, por exemplo, a biblioteca disponibiliza arquivos para que os colaboradores eles consigam visualizar arquivos ou páginas, tá bom? Então, todo tipo de conteúdo você vai encontrar aqui. Grupo de distribuição para envio de e-mail personalizado ao criar uma publicação ou até mesmo um arquivo dentro da intranet. Então, você consegue também personalizar dessa forma com o grupo de distribuição. Você tem modelo de postagem, então você consegue configurar dentro do Vindula algum modelo de postagem para que você tenha essa padronização quando você for fazer alguma publicação, tá bom? Então você consegue personalizar um rodapé e um menu também, tá? Ou um cabeçalho, ou um menu, conforme você achar melhor identificar. E aí, quando você cria uma publicação, você só faz o vínculo e ele posta para você com esse modelo pré-definido. Palavras-chave, que essas palavras-chave é outra permissão que nós temos. Então, quando o Vindula cria para você um grupo, ele também cria uma palavra-chave. E quando você faz um público-alvo dentro de uma publicação, um arquivo, você está fazendo um vínculo com uma palavra-chave em específico, tá bom? Então, quem delimita o nosso público-alvo é a palavra-chave. Nós temos também restauração de arquivos aqui, conforme mencionamos. Você tem a questão dos arquivos dentro da biblioteca, mas você tem dentro do Vindula a possibilidade de restaurar um arquivo no qual você excluiu sem querer. Então, vamos supor que, sem querer, você acabou fazendo a exclusão de um arquivo que estava dentro da biblioteca ou até mesmo fora da biblioteca. É só você acessar essa funcionalidade de restauração de arquivo, que esse arquivo que você excluiu vai estar lá para você. É semelhante à lixeira que nós temos hoje no nosso computador, tá? Independente do sistema operacional. Então, você vai constar ainda os arquivos no qual você excluiu. E você tem duas possibilidades, né? Ou você recupera esse arquivo que está na lixeira, ou você de fato exclui. Quando você exclui, aí de fato fez a exclusão do arquivo. Então você não encontra ele em lugar nenhum, porque você excluiu ele dentro da lixeira, tá bom? E no nosso caso, nossa funcionalidade chama restauração de arquivo, tá?
É válido ressaltar que essa funcionalidade só está disponível para arquivos, então você só consegue recuperar arquivos. Páginas e alguns outros tipos você não consegue fazer a recuperação, tá bom? Então, vamos dar continuidade também. Agora nós temos a nossa aba estilização. Então, anteriormente, essa aba de estilização chamava-se de aparência. Agora ela ficou com um novo nome que é estilização. Então, tudo que estiver relacionado à estilização, ao layout, à aparência da intranet, você vai encontrar a partir daqui. Então, aqui você consegue, por exemplo, assim, gerenciar os banners, sabe os banners principais que fica disponibilizado lá na home, no qual você consegue rotacionar? Ele vai ficar disponibilizado aqui para você conseguir fazer o gerenciamento. A barra de menu é esta informação aqui em cima, ó, onde você consegue verificar quais são as informações que vai disponibilizar, o seu nome, vai ficar tudo aqui que você vai conseguir gerenciar. As colunas, então as colunas do Vindula você vai encontrar a partir daqui. Para quem não sabe, só uma breve explicação, o Vindula, ele é separado em colunas. Então, por exemplo, um tipo de apresentação de coluna você tem, por exemplo, da parte da esquerda, você tem a coluna do meio e você tem, por exemplo, a coluna da direita. Você consegue criar novas colunas para que, de acordo com a sua necessidade, você faça o vínculo. Então, se você mexer numa coluna específica, você não vai mexer, por exemplo, em uma outra coluna que já está fazendo esse vínculo. Eu vou lançar para vocês um vídeo explicativo de como funciona essa funcionalidade de colunas, porque acredito que vai ficar muito mais fácil o entendimento para vocês, tá bom? E é uma funcionalidade bastante interessante, porque muitos dos nossos clientes, eles utilizam colunas específicas para páginas em específicos, para conteúdos em específico. Então, você consegue construir uma coluna específica para uma página específica. E aí, quando você mexe nessa coluna, não mexe numa outra coluna, tá bom? Assim que fizer um vídeo explicando, eu vou lançar em todos os nossos meios de divulgação para que vocês fiquem cientes. Então, nossos meios de divulgação, pessoal, vocês podem nos procurar tanto no YouTube, tá bom? Tanto no Instagram, tanto também no Twitter, LinkedIn, e nós também temos agora o nosso canal dentro do WhatsApp para que vocês fiquem cientes também das nossas modificações. Então, também nós temos o nosso canal de grupo de WhatsApp, tá bom? Caso vocês queiram entrar em contato conosco, e também temos o nosso e-mail. Então, nós sempre vamos fazer essas divulgações para vocês em todos os nossos canais. Então, assim que lançarmos, vai estar disponível para você. Uma outra funcionalidade também que faz referente a colunas é o containers, mas eu vou explicar isso detalhadamente no nosso vídeo, então já vou dar continuidade aqui. Então, nós temos aqui também a funcionalidade de CSS personalizado. Então, anteriormente nós tínhamos essa funcionalidade que era conhecida como edição de CSS e agora passou a ser conhecida como CSS personalizado, tá bom? Nós tivemos também uma modificação agora no nosso ícone, mas caso você queira procurar essa funcionalidade, já está aqui, configurado com um novo nome, tá bom? Edição de cabeçalho e rodapé, edição de cores. Então, caso você queira modificar a cor da sua intranet, então, no meu caso, vamos supor que o roxo já não está mais do agrado, nós tivemos aí uma nova atualização de imagem, né? Então, eu posso mudar agora para a nova cor a partir da funcionalidade de edição de cores. A edição de login, então aqui vai estar disponível todas as configurações para que eu consiga editar a minha tela de login, tá bom? Então, eu consigo mudar a foto de fundo, a foto de logo, a cor do botão, as informações que vão estar aparecendo lá, tá bom? Então, aqui você consegue fazer essa modificação. Ícones, então você consegue também fazer edição de ícones a partir daqui, imagem dinâmica e rodapé direito e rodapé esquerdo. Então você consegue modificar as informações do rodapé tanto direito quanto esquerdo a partir dessas duas funcionalidades que se encontra agora dentro de estilização e não mais de aparência, tá?
Nós fizemos essa modificação porque muitas dessas funcionalidades de estilização estavam separadas em diversas abas, não estavam presentes numa aba única. Então, por isso que nós trouxemos tudo que tiver relação com a atualização de layout para dentro da aba de estilização, tá bom? Agora, vamos dar continuidade. Nós temos agora uma nova aba de importações, que eu acredito que essa vai ser a mais importante para todos vocês também. Dentro da aba de importações, nós conseguimos agora visualizar todos os tipos de importação que o Vindula oferece. Por exemplo, importação de alerta, de banco de horas, de departamento, de fornecedores, de olerites, informe de rendimentos, tabela dinâmicas, unidades, usuários e vouchers. Antes, nem sequer, por exemplo, muitas dessas importações estavam sendo disponibilizadas dentro do nosso painel de controle. Agora nós trouxemos todo tipo de importação que o Vindula oferece e também disponibilizamos para você dentro dessa aba de importações. Então, tudo que você tem em relação à importação, você vai encontrar aqui dentro. Então, agora, a sua importação de usuários vai ser feita dentro da aba de importações. Importação de Olerite dentro da aba de importações. Então, tudo aqui agora já está disponibilizado dentro dessa aba em específico. Vai ficar muito mais fácil para vocês encontrarem e também agora verificar quais são as novas importações que o Vindula também disponibiliza para vocês, tá bom? Porque antes essa aba ela não existia e também essas importações estavam separadas em outras abas, então acabava ficando um pouco confuso. Então, para facilitar para vocês, tudo que tiver relação com importação, você pode encontrar aqui dentro, que vai ser disponível para vocês, tá bom? Nós também tivemos agora o mobile permaneceu o mesmo, com as mesmas funcionalidades. A única diferença que nós tivemos aqui foi em relação aos ícones, tá bom? Então, fora isso, nenhuma modificação, por isso eu vou passar adiante. Como você consegue ver aqui, mobile já estava disponível aqui também com as mesmas funcionalidades. Então, a gente só veio trazendo novos ícones e só renomeando assim para ficar um pouco mais curto, tá bom? Mas a funcionalidade em si é as mesmas. Voltando para cá, nossa nova aba que nós tivemos é a organização corporativa. No nosso antigo painel de controle, ela chamava org, conforme você consegue ver aqui, org. Só que agora nós tivemos uma modificação e ela passou a ser chamada de organização corporativa, tá bom? Então, foi só uma mudança mesmo de nome. E tudo que estiver relacionado com organização corporativa vai se encontrar aqui dentro. Então, tudo que tiver relação com a empresa está dentro de organização corporativa. Ou seja, as áreas, os cargos, os departamentos, as empresas, as equipes vão estar todas aqui dentro. Praticamente ficou a mesma coisa, tá bom? Nós tivemos só um acréscimo dessas informações aqui. Então, você consegue verificar que permanece as mesmas informações que estavam anteriormente no nosso antigo painel de controle como org, permaneceu as mesmas, só tivemos uma modificação no ícone e também tivemos um acréscimo de informações aqui dentro. Então, tudo referente à organização corporativa está dentro da aba de organização corporativa, tá bom? Então, aqui você consegue, por exemplo, verificar seu cargo, empresa, todos esses cargos hierárquicos, né, e gerencial. E você também tem aqui dentro a listagem de departamento, de usuários, bastante interessante ressaltar que o Vindula agora está trazendo para você a lista de usuários ativos que você tem hoje dentro da sua intranet e também a lista de usuários inativos. Então, caso você precise, você consegue também ter essa relação. Você tem localidade, times, tipos de departamento, unidades e usuários. Então, aquela tela anteriormente que você usava para fazer o gerenciamento dos seus usuários, onde você consegue, por exemplo, assim, editar alguma informação dele, tornar ele administrador ou até mesmo inativar esse colaborador. Você fazia para dentro dessa tela que antes pertencia a usuários e grupos e usuários, agora ela está dentro de organização corporativa porque um colaborador ou um usuário, ele pertence
dentro da empresa, dentro da sua organização corporativa. Então, por isso que essas informações foram alocadas para organização corporativa, tá bom? Então, a aba de usuários e grupos, ela não pertence mais, ela não existe mais, e agora essas informações passaram a ser aqui dentro de organização corporativa. Então, você também tem férias aqui dentro para fazer gerenciamento de férias, que é uma funcionalidade que o Vindula oferece, também já está aqui, tá bom? Então, só ressaltando novamente, todas as informações referentes ao usuário, que é o usuário, listagem de usuários, tanto ativos e inativos, estão presentes dentro de organização corporativa, tá bom? Então, conforme você pode ver aqui, em org, ele só passou a ser chamado agora de organização corporativa. As mesmas informações que estavam aqui anteriormente estão lá no novo painel de controle, só tivemos o acréscimo dos usuários em referente à listagem e tudo mais, tá? Então, essa aba de usuários e grupos não existe mais e agora passou a ser encontrada dentro de organização corporativa, tá bom? E agora todos os tipos de importador também passou a ser colocado dentro da aba específica de importações, tá? Então, acredito que dessa forma vai ficar mais fácil para você, porque você agora tem usuários dentro de organização corporativa, importações dentro da aba de importações, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. E nós temos, por fim, a nossa última aba, que é o social. Dentro de social, você vai encontrar tudo que tiver relacionado com o social da empresa. Então, por exemplo, alertas para notificações, tá bom? Grupos que, para caso você queira, então grupos estão todos aqui. Também é vinculado à permissão, tá bom? Que eu mencionei anteriormente de palavra-chave, mas grupos em específico é somente para gerenciamento, tá bom? Não para questão de permissionamento de conteúdo. Hashtags que você também consegue disponibilizar aqui dentro do Vindula. Perfil corporativo, então caso você queira publicar em nome de terceiro, você consegue fazer isso. Então a publicação não sai mais em seu nome, sai em nome de quem você colocou. Então eu posso criar um perfil corporativo do RH, do Hospital Esperança, por exemplo, que é um caso a minha empresa aqui. Você consegue criar esse perfil corporativo e publicar em nome desse perfil corporativo. Então, por exemplo, vamos supor que eu faça uma publicação, não vai passar mais a publicação em nome de Camila Adriana, vai passar agora a ser em setor de TI, por exemplo, que é o meu caso. Então, você pode fazer essa distinção da questão de perfil corporativo, tá bom? E por fim, nós tivemos a funcionalidade de reconhecimento que antes pertencia a gamification, passou a ser agora dentro de reconhecimento, tá bom? Então, aqui nós vamos conseguir visualizar, por exemplo, as funcionalidades de reconhecimento, quais são os reconhecimentos que a minha empresa já fez esse gerenciamento, tá bom? Então, funcionário do mês, destaque do mês, mentor inspirador. E aqui você vai ter, por exemplo, assim, a possibilidade de adicionar reconhecimentos e também visualizar o relatório de conhecimento, tá bom? Reconhecimento, perdão. E tivemos uma outra modificação que depois também vamos lançar um vídeo, que é o visualizar reconhecimento. Agora você vai conseguir, por exemplo, verificar quais foram os colaboradores reconhecidos dentro de um tipo de reconhecimento. Por exemplo, funcionário do mês. Aqui nós temos uma foto representando uma breve descrição do que é o funcionário do mês, quais são os requisitos que eles fizeram para receber esse prêmio, tá bom? E aqui nós temos, olha, quais foram os funcionários que tiveram este reconhecimento. Nós temos, por exemplo, a Camila, que recebeu um feedback de bom funcionário, a Luísa, que recebeu o feedback de excelente funcionário, e cada um dos funcionários que está presente aqui vão conseguir visualizar, por exemplo, quais foram aqueles que receberam o reconhecimento de melhor funcionário do mês, por exemplo, e assim ele modifica de acordo com o tipo de reconhecimento, tá bom? Então nós tivemos essa modificação para sempre melhorar o engajamento para vocês internamente.
E aqui, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá bom? Porque agora você conseguiu já entender como funciona um novo painel de controle. Então, caso queira, nós também disponibilizamos para você um vídeo aqui, tá? De quais foram as principais modificações, para que vocês sempre fiquem cientes. Então, tem alguma dúvida, você pode recorrer a esse vídeo que já está presente aqui para que vocês consigam visualizar, tá bom? E qualquer coisa também, nosso time de suporte está à disposição para auxiliá-los. Então, novamente, eu vou ficando por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição para auxiliá-los. Tenha um bom dia e uma excelente semana. Até mais!